e depois vamos nos sentar e aí eu continuo a poder falar. Então é um grande privilégio. Quero convidar os amados a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53. É um grande privilégio para nós dizer aqui, muita emoção. Já passei aqui muitas vezes, já estive em algumas vezes com o pastor Custódio Tivani, mas não em culto, mas em atividades convencionais e outras atividades, mas nunca em culto. E eu estou maravilhado de poder ver este culto maravilhoso. É eximiamente preparado, eximiamente apresentado, cada louvor, cada adoração. Estão de parabéns, os músicos estão de parabéns, todos quantos estão a apresentar e que por fim, na verdade também está de parabéns, o nosso pastor Custódio Tivani. Tem sido um grande prazer trabalhar junto com ele, experiências mil, e nós percebemos quanto nos é vantajoso estar ao lado do pastor Custódio Tivani, com a experiência e visão e sabedoria que lhe tem dado, a poder fazer com que a máquina diretiva da Convenção Nacional, a Assembleia de Deus, esteja a funcionar da maneira como tem vindo a funcionar. E como Rainha de Sabá, podia dizer para vocês, como disse, né? Bem-aventurados sois vós, né? Que ouvem e vê todos os dias o que ouvem a cada dia na boca do nosso amado pastor Tivani. Então, dado parabéns, muito obrigado. Só estou falando para dar tempo para encontrar o texto. Confortem-me que já viram. Amém. Então, vamos ler esse versículo. Vamos ler apenas esse versículo 5. Como diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos submetemos ao teu comando para poder trazer, Senhor, o pensamento teu, o pensamento do teu coração para o teu povo nesta manhã. Congregados neste dia, deixaram, Senhor, coisas mil para fazer, mas para poder se fazer no teu santuário, para o louvor e adoração ao teu santo nome, mas também para receber de ti, Senhor, ordenanças, para receber de ti, Senhor, da glória, mandamentos, receber de ti, Senhor, tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor nos possa assistir nesta hora, para que não sejamos nós falando, mas tu mesmo, papá, falando através, Senhor, da nossa boca e da nossa vida. Que para o resultado desta palavra venha a surtir efeito em cada coração. E porque Deus, tu disseste a tua palavra, ela é espírito e é vida, que ela venha vivificar o coração moribundo. Que venha, Senhor, trazer esperança ao qual que se encontra atolado, para Senhor, numa estrada sem saída. A todos quando se encontram, Senhor, estacados, Senhor, no viver, possam encontrar, para uma resposta neste dia, através da tua palavra, para que possa ser, meu Senhor, este dia de celebração, não, para um dia de tristeza e angústia, mas possamos, para como diz a tua palavra, é o castigo que nos traz a paz. Então Deus nos assista a transmitirmos a tua palavra como lhe apraz, para a glória e para a honra do teu nome. Oramos agradecidos na esperança que o Senhor nosso Deus irá fazer muito mais, além do que nós temos pedido, desde agora para sempre. Amém. Os amados podem tomar assento. Dizia que desde o primeiro momento deste culto, a atmosfera que vivemos neste lugar não deixa margem de dúvida por que é que nós estamos aqui. A celebrar a morte do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que lembrar cada episódio, cada etapa, cada situação, nos traz algumas vezes um sentimento de dor e de dom, de penar, de pensar, oh, quão horrível foi esta morte. Acredito que ninguém merecia um sofrimento assim. E, ademais, quando se trata de alguém
que não cometeu pecado, que não cometeu coisa errada nenhuma. Mas Isaías hoje nos traz uma explicação por o que ele morreu. Aleluia! Queríamos que cada um de nós pudesse ler e ficar na conclusão do Isaías, quando diz que, olha, esse sacrifício, essa morte, esta dor, todo este sofrimento, não fique só chorando, mas olha o lado positivo. Diz que é o castigo que nos traz a paz. Então, querendo Deus, falando como disse eu, o dia já nos sugere automaticamente que estamos no dia da celebração da morte do Senhor Jesus. E querendo, nos dando permissão a Deus, queríamos partilhar neste versículo 4 lições. E das 4 lições, queria também tirar 3 vantagens da morte de Jesus Cristo para as nossas vidas. Aleluia! Então, eu peço que você esteja atento para poder receber Jesus, para poder obter todos os benefícios da morte de Jesus para a sua vida. Converta neste dia num dia de benefício para ti. Aleluia! Então não perca esta oportunidade em apenas sentir remorso e dor, lamentação, mas procura tirar vantagem neste episódio que o mundo todo parou para poder celebrar. E Isaías diz de que é o castigo que nos traz a paz. Há um benefício nesta morte. Então, no decorrer desta lição, haveremos de transmitir estes benefícios que a morte de Cristo nos transmite. Mas antes de falar disso, talvez alguém diga, mas por que, pastor, pegar logo no livro do Antigo Testamento, quando estamos a tratar de assuntos do Novo Testamento? Isaías é um dos profetas maiores. Entre 17 livros proféticos do Antigo Testamento, 5 os profetas maiores, mas este é que tem o volume maior entre todos os outros. É o livro chamado Isaías como profeta messiânico, porque entre muitas profecias é o que mais profecias traz sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado profeta messiânico. São mensagens, são profecias que foram preditas 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Se não fosse mensagem de Deus, este livro já estaria desatualizado, seria antiquado e sem utilidade para poder ler. Quem poderia ler um romance de 700 anos antes de Cristo? Acho que também talvez nem sobra um exemplar. Ainda é possível que reste em algumas bibliotecas que guardam muitos livros, mas talvez já não é mais um livro desejável. Mas esta palavra atravessa todos esses tempos, mas ainda continua a ser válido e com importância vital, e que hoje nos traz ainda uma lição para podermos aprender. Aleluia! Isaías, ele foi criado na corte real e a seu tempo casou-se com uma mulher profetisa, teve filhos, 2, e Deus o chamou para ser profeta. É um dos profetas que profetizou durante muito tempo no reinado de 4 reis. E o último foi Manassés, que, segundo a história, foi ele que mandou o executar. Ser profeta nos tempos dele era um ofício muito, muito desafiador e arriscado, porque a profecia vinha sempre para poder despertar o povo, despertar os reis, despertar os sacerdotes, e era uma mensagem muitas vezes confrontativa, e muitos dos profetas acabavam sendo executados pelos reis. E neste caso Manassés, tendo sido confrontado, não resistiu, não aceitou a mensagem e ficou contra estas profecias. Hoje, depende de ti, depois de ouvir esta mensagem,
o que você vai fazer desta mensagem? Se vai rejeitar e poder me apedrejar por eu te falar essa verdade, ou se você vai aceitar este Jesus maravilhoso e tirar benefícios desta morte e desta ministração. Então dizia que Isaías escreve este livro trazendo sobre o nascimento de Jesus, trazendo sobre o ministério dele, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Este livro é considerado por si apenas uma Bíblia em miniatura, uma Bíblia completa. São 66 capítulos que ele escreveu e a Bíblia tem 66 livros. Ele tem duas divisões distintas, onde ele, primeiro, do capítulo 1 a capítulo 39, traz advertências e julgamentos sobre as nações e as pessoas que andavam errantes e que completam 39 capítulos, que são os 39 livros do Velho Testamento. E a segunda parte ele fala da esperança para o povo e sai do capítulo 40 até o capítulo 66, somando 27 livros, 27 capítulos, que são também 27 livros do Novo Testamento. E em si mesmo ele acaba sendo o evangelho completo. Quando você lê o evangelho, conforme eu dizia, há de ouvir a descendência de Jesus, o seu nascimento, os seus propósitos e por que ele... Então, Isaías também traz conosco todo este condimento neste único livro. No texto que nós lemos, onde fala sobre a morte de Jesus, faz parte da segunda divisão, na qual nós incidimos a nossa atenção no capítulo 5, onde tiramos as 4 lições e, em especial, os 3 benefícios da morte de Jesus para as nossas vidas. Amém? E conforme recebi o programa isso vem a coincidir com o tema escrito e estabelecido nesta casa, que é o sacrifício de Cristo e a salvação da humanidade, que está prescrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 11 a 18. Mas vamos explorar o versículo 5. Aleluia! Quando vamos ao versículo 5, começa esta abordagem que mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A primeira parte começa, a parte A deste versículo começa mais ele. Aleluia. Eu não resisti a passar por esta pequena afirmação, por essa pequena frase, mas ele, gostaria se fosse que talvez eu tivesse extraído este versículo e ninguém não tivesse acesso a toda a Bíblia, ficaria esta grande questão, mas quem é este? Aleluia! A Bíblia descreve este Jesus, diz que ele estava no princípio. João, quando descreve Jesus, diz que ele estava no princípio com Deus. Ele mesmo era o Verbo e a seu tempo se fez carne. Habitou entre nós. E João ainda incide que nós vivemos com ele. Vimos o seu rosto como a glória do unigênito Filho de Deus. Com ele diz que as nossas mãos o tocaram, os nossos olhos o viram e comemos, sentamos com ele. Ele estava a falar de Jesus. Aleluia! E este ele é o que está descrito aqui, é aquele que foi moído, foi ferido, castigado e aflito de Deus. Amados irmãos, não houve quem tenha passado muita aflição de forma conjunta, sozinho e num único tempo, no único tempo. A palavra de Deus, Jesus, eu disse que ele estava no princípio com Deus, ele mesmo era Deus. É Deus que se fez homem. A Bíblia mostra que a sua eternidade,
A Bíblia nos mostra que ele não começou a existir quando nasceu da Virgem Maria. Ele existiu desde a antiguidade. Em peregrinação acabou dizendo, olha, vosso pai Abraão, se estivesse aqui, havia ficado muito chateado convosco, porque este procedimento que você faz a meu respeito, ele havia de se alegrar pela minha pessoa. O vosso pai Abraão não fez isso. Diz que, mas você está a falar assim como diz, Abraão já me conhecia, eu conhecia ele já há muito tempo. Aleluia! Então, algumas pessoas que não entendem ficaram chateadas, mas olha, você nem 50 anos não tem e diz que viu Abraão. Disse, não, eu sou desde há muito tempo. E a Bíblia, sempre quando nós lemos a Bíblia, haveremos de encontrar a aparição de Jesus Cristo em muitas circunstâncias. Aparece chamado muitas vezes anjo do Senhor, quando esteja atento, quando estiver a ler a palavra de Deus. Quando você vem encontrar o anjo, Miguel, tem nomes, mas quando diz o anjo do Senhor, ele está a se referir de Jesus Cristo. E ele apareceu em diversas circunstâncias. E aqui Jesus não estava a começar a sua vida, estava mostrando que este Jesus começa desde lá do Gênesis, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus. Diz que a solução intermediária que Deus arranjou foi matar cordeiro e com a sua pele vestir a sua nudez. Aquele cordeiro representava Jesus. E quando Deus chamou Abraão para poder o provar, para matar o seu filho em prova do seu amor para com ele, Deus lhe concedeu um cordeiro. Disse, não, leva o cordeiro, sacrifica o cordeiro. Ele estava a representar o cordeiro, estava a representar a pessoa de Jesus. O povo de Israel, quando esteve condenado lá, que estava preso, estava exilado, estava escravo, na escravatura do Egito, clamaram ao Senhor e Deus os ouviu. A solução que ele teve diz que, olha, neste dia eu vou fazer um sinal tal que Faraó não vai resistir, vai vos deixar. Cada um de vocês mate um cordeiro e com seu sangue pinte nos umbrais das portas e das janelas. E à noite eu hei de passar. Na casa onde eu encontrar sangue, eu passarei por cima. E a casa onde não houver sangue, eu entrarei e tirarei o primogênito. É quando se estabeleceu a primeira Páscoa. Aquele cordeiro tipificava Jesus. E João Batista, quando chega, quando aparece o indivíduo chamado Jesus para ser batizado, ele para com a sessão e diz, gente, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus é sempre apontado como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Para Deus, diz que todo o pecado, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Era necessário um sangue inocente para poder redimir a humanidade das suas culpas, do seu pecado. Então, estamos a falar de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É Ele que criou os céus e a terra e todas as coisas que neles existem. Você e eu, foi Ele que nos criou. Mas Ele decidiu fazer-se como nós, para tomar em si mesmo os pecados e as iniquidades, as transgressões e o castigo que a nós nos era merecido. Ele é que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai ser o juiz dos vivos e dos mortos. É muito sério tratar-se com Ele. Aleluia. Você precisa de poder se reconciliar com Ele, porque Ele foi humilhado, julgado. Ele foi julgado de forma tão intensamente. Foi julgado pelas leis judaicas, mas também foi julgado pelas leis romanas. Cada uma delas tão severas, mas ele tinha uma intenção. E dizia eu, na omnisciência de Jesus, ele conseguia contemplar todo este quadro desolador, de tal maneira que na sua humanidade chegou a dizer, como que negociando com o Pai, né? Pai, é difícil demais o que vai acontecer.
será que há possibilidade de nós salvarmos essa humanidade sem que eu tenha que ir à cruz de Calvário? Se é possível, Senhor, passa de mim este cálice. Mas contudo, rapidamente diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Louvamos ao Senhor, que Ele demonstrou humildade, sujeição a Deus. Espero que nesta noite, nesta manhã digo, haja quem diga que se submeta à vontade de Deus, se submeta às ordenanças de Deus, a quais Ele quer aplicar na sua vida para te dar as vantagens, porque Ele morreu. Aleluia. Então, amados irmãos, em tempo como este, é tempo de fazermos juízo, é tempo de podermos passar, sim, de refletir sobre tudo isto que Jesus Cristo morreu, que fez por nós. E quando está a se ler em Atos, em Atos, os apóstolos levantaram-se apontando a toda a comunidade. Quando eles o viram ressurreto, quando viram ele a fazer prodígio e maravilha, começaram a interrogar: mas com que sinal, com que poder e autoridade vocês fazem essas coisas? Eles disseram: não, estamos a falar assim, aquele Jesus, este Jesus, que vocês o crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e juiz de todos dos mortos e dos vivos. Então, amados irmãos, esteja atento sobre este Jesus. Esta é uma oportunidade de poder fazer nosso autoexame, como temos feito em cada Santa Ceia que nós passamos. Deus gosta que nós passamos memórias, passamos lembrança do que Deus fez por nós. Por isso nos deu um exercício mensal, né? Todo santo, todo o bom crente terá sempre prazer de estar diante da mesa do Senhor para poder lembrar de fazer isto em memória de mim. E hoje o fazemos em memória dele, no dia em que exatamente ele morreu, entregou sua vida a nosso favor. Então estamos aqui para poder refletir sobre esta morte. Hoje diz que no tempo passado pessoas se salvavam por oferecer sacrifício de todo, mas agora diz que salva-nos é o batismo da indagação da mente. Que cada um de nós saiba indagar a sua mente, saiba poder perguntar dentro da sua mente. Ninguém de nós é omnipresente ou omnisciente para conhecer tua vida, para conhecer o que você faz, para conhecer os seus caminhos, mas a tua mente está sempre contigo. Tua mente nunca vai lhe trair, sempre vai te lembrar por onde passou, pelo que você fez, e agora use ela para poder refletir sobre a morte de Cristo Jesus. Amém. Dito isto, queria poder ler sobre o primeiro benefício da morte de Jesus Cristo. Este primeiro benefício se encontra no mesmo versículo, a parte B deste versículo. Diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aleluia! Todo este quadro desolador, afinal de contas, era por causa de ti, era por causa de mim, era por causa das nossas transgressões e nossas iniquidades. Eu estava a olhar porque foi que colocou duas coisas, transgressão e iniquidades. Acho que tem assim diferença em termos de peso de como é a transgressão e como é a iniquidade. A transgressão é um ato voluntário. Depois de você conhecer uma norma, você decide voluntariamente transgredir. Todos aqueles que conduzem viaturas sabem que é proibido pisar na linha contínua. Mas no aperto das nossas vidas, nos congestionamentos, queremos encontrar uma maneira para avançarmos mais um pouco e voluntariamente passamos por cima da linha contínua e transporta. E o santo polícia, nosso irmão, quando estiver, disse: me deste pão hoje, meu querido. Você transgrediu. E você está naquele dia tão apressado e o semáforo está ali a dizer: agora já acendeu o amarelo, e você olha o seu tempo: não, eu vou passar. E antes de você passar, já está o vermelho. Nosso amigo: que é bom que você transgride, porque isso tem preço. Aleluia.
Então, toda transgressão, ela é punível, tanto por Deus, como é também severamente punida também pela lei. E diz que tudo quanto você fez transgredindo, tudo que você fez violando normas, violando procedimentos sociais, existem também nossas normas sociais entre a nossa sociedade. Temos normas que você não deve transgredir. Se transgredir elas, você é punido severamente, quase que lhe tiram alguns privilégios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixei, não pensei e deixei. Quando disseram que casou com uma única mulher, obrigado pela apresentação. E estava a pensar de que como a sociedade castiga as pessoas que só simplesmente não pagam o bolo na sociedade. Te castigam tanto que você, mas merece todo este castigo. Te chamam muquache, né? E o muquache não tem direito de palavra na família. Muquache não pode, mesmo que tenha boas ideias, não pode contribuir nas reuniões familiares. A sociedade também te castiga severamente quando quebras os seus princípios. Então, e acontecer alguma anomalia, alguém parte antes de ser loborado, não quer enterrar antes de pagar o bolo. Então a sociedade tem uma forma muito severa de punir aos transgressores. Se você está a namorar em barriga, sepa, não só paga o bolo, mas paga multa por ter... Não era melhor casar logo, não é? Era logo, louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos a dizer de que ele separa as transgressões com as iniquidades. Mas sejam elas transgressões, sejam elas iniquidades, elas são perniciosas, são prejudiciais à vida espiritual, à vida de contato com Deus. As iniquidades seriam o quê? Iniquidades são pecados que você persiste em praticá-las. Às vezes você faz hoje, amanhã continua, pede perdão, amanhã faz de novo, faz de novo. Ou também esta transgressão, quando você não quer corrigir, também se torna iniquidade. Porque de propósito você se mantém na falta, fora da lei, fora da norma, com a sua consciência contínua ali a dizer, mas você não quer resolver isto. Isso também se torna iniquidade. Esta transgressão se torna iniquidade. Então, tanto as iniquidades como as transgressões, elas nos trazem consequências severas diante de Deus, mas Jesus veio para poder, a boa notícia, né? De que pelas suas transgressões e pelas suas iniquidades, Jesus veio para morrer por elas. Aleluia! Não está dizendo que está te credenciar para passar a transgredir, para continuar na iniquidade. Ele está a dizer as transgressões que você fez, as iniquidades que você fez, elas têm solução, elas podem ser perdoadas, elas podem ser purificadas, ele pode te ajudar a sair da iniquidade. Então, e é por isto, é uma das razões, é um dos benefícios da morte de Jesus, porque ninguém deveria, Jesus, se fosse um pecador, estaria a morrer pelas suas próprias transgressões e iniquidades. Percebemos na cruz de Calvário, ele foi morto junto com 2 salteadores, e um deles zombava de Jesus, e o outro caiu na consciência e disse, meu caro, vamos lá ser sérios. Nós aqui merecemos isso que estamos a passar, mas este homem nada fez para poder merecer este castigo. Então, ele lembrou-se e pensou, Senhor Jesus, e não sei quem lhe disse, né? Ele pensou, que acreditou que aquele homem sofredor ainda tinha um reino. Lembra-se de mim quando entrar no teu reino. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para quem se arrepende, para quem decide abandonar, que quem reconhece o seu pecado e deixa, ela diz que quem encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas quem as confessa e deixa, alcança misericórdia.
Hoje é dia das misericórdias, para você ser perdoado, para ser purificado. João acaba dizendo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de toda a iniquidade. Aleluia! Então, use desta oportunidade para você poder ser livre da sua iniquidade. Com iniquidade, a Bíblia, as línguas iniciais, grego e hebraico, descreve cada tipo de transgressão, uma palavra específica, mas no Novo Testamento, ao ser traduzida, muitas deles aglutinamente foram traduzidas nessas duas expressões, transgressões e iniquidade. Neste caso, se fosse para poder dizer que a vaidade, a perversidade, a depravação, a imundícia, o pecado recastrado, o ciclo vicioso, a reincidência, a ação, tudo isso, a ação do iníquo. Existe uma pessoa que se chama o iníquo, esse é Satanás. Este é o homem que se opõe a tudo quanto se diz respeito a Deus e a todo aquele que se opõe àqueles que querem servir ao Senhor. Não seja amigo do iníquo. Saia da iniquidade para poder vir à salvação, ao lugar seguro para poder se beneficiar das vantagens da morte de Jesus Cristo. Aleluia. O terceiro benefício aparece na parte C deste versículo. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz é uma necessidade muito fundamental da humanidade. Sem paz, você está triste, está angustiado. Sem paz, você não é capaz de ser alegre. E Moçambique precisava da paz para podermos começarmos a fazer planos de desenvolvimento. Mas, às vezes, declara-se paz, mas no fundo dos corações das pessoas não tem paz. Proclama-se paz, faz-se acordos de paz, mas no fim ninguém tem paz. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos trazer paz. Os pecados, as transgressões e as iniquidades de várias ordens, muitas vezes deixam dentro de nós uma expressão de culpa. A culpa é um fardo muito pesado que alguém transporta na vida. Pode até alguém, eu já te perdoei, mas ele pensa, mas eu. Você vai ficar cada dia torturando-se, moendo-se, mas por que eu fiz aquilo? Eu só deveria ter me segurado. Por que eu fui naquela menina? Por que eu fui na criança? Com toda gente, com toda mulher, peguei criança, por quê? E vai se moendo dentro do seu coração e a paz foge. Mas diz que o castigo que nos traz, o castigo dele nos traz paz. Use desta oportunidade para se libertar da culpa. Use deste dia para poder se libertar da opressão satânica. Existem forças satânicas, forças espirituais que oprimem pessoas. Há gente que não consegue dormir à noite. Há gente que não consegue ficar feliz no lar. Há gente que não consegue poder ter um casamento feliz porque foram amaldiçoados pelas forças satânicas. E essas forças te oprimem a ti, oprimem a tua família, oprimem, quem sabe, todo um bairro. Existem comportamentos que são iguais a uma dada aldeia. Porque há um principado que opera nesta área, mas Jesus precisa de nos libertar desta opressão. Jesus está aqui para tirar a tua maldição, para tirar toda esta opressão demoníaca, para a sua morte. Ela vem e tem poder para te libertar e trazer-te paz no coração. Aleluia! Diz que o castigo dele é o que nos traz paz. Tenha paz com Deus. Tenha paz com teus irmãos. Tenha paz contigo mesmo. Tivesse tempo ao invés de cantar, existe esse corinho mesmo, né? Tenha paz com Deus, irmãos. Tenha paz com teus irmãos. Tenha paz comigo.
Tu és o meu amigo. Tu és o meu irmão. Então, procure ter paz com Deus. Procure ter paz com teus irmãos. Procure ter paz contigo mesmo. Aleluia! Deus nos perdoa, mas é necessário que você se perdoe também. O irmão te perdoa, mas você não deixe de se culpar. Liberte-se da culpa. Jesus veio para te tirar desta culpa e de te tirar de toda a opressão que o diabo coloca na tua vida. Aleluia! E a terceira vantagem vem na parte deste versículo. Diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Alguém deve estar assim, mas está-me a doer. Esta enfermidade é ilegal no teu corpo. Aleluia! Há enfermidades ilegais. Muita gente gosta de viver na ilegalidade. Tem energia em casa, mas não passa no EDM. É ilegal. Pode não estar a pagar, mas é ilegal. Então, sai da ilegalidade. Também fala para essa doença. Ei, doença, eu não quero viver. Tu és ilegal no meu corpo. Saia, porque essa enfermidade Jesus já tomou. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E as enfermidades, somos sarados de vários tipos de enfermidade. Temos doença no corpo, mas a pessoa te diz, não tenho nenhuma dor. Mas tem uma doença na alma. Alma ferida. Alguém te fez uma coisa tão terrível. Os anos passam e você não consegue sair desta. Não sei. Sofreu um estupro. Não sei. Você foi violado com um adulto, com seu pai, com seu tio. Você olha para ele, toda vez que você olha, sente que o seu futuro foi prejudicado por alguém. É uma dor na alma, que atravessa anos e tempos, mas Deus diz que tem poder para curar esta enfermidade. Pelas suas pisaduras somos sarados. Vai na clínica do Senhor Jesus e diz, Senhor, eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito para ser sarado, porque o Senhor tomou sobre si a minha enfermidade, arranca ela, eu quero desfrutar da plena saúde. Aleluia! Existem enfermidades sociais. Apenas um bloco te separa do vizinho. E talvez é tão grande este muro, se torna quase de 2 metros. Nem bom dia não dá para dizer. Se cair lá, o teu relógio prefere nem ir bater porta, porque como vou enfrentar o vizinho? Procura se curar dessa enfermidade social. Procura se reconciliar com a sua família. Procura se reconciliar com teu pai, com teu tio. Procura se reconciliar com todos aqueles que magoou e aqueles que te magoaram. Porque este dia é dia de cura também de enfermidades sociais. A nossa economia hoje se encontra muito ferida, né? Muitos negócios caíram. Lojas foram arrombadas. Muitos deles começaram com um empréstimo. E está difícil continuar a seguir assim com essa economia tão fragilizada. Vamos chamar Jesus para entrar na causa. Então diz que é por esta causa que Ele nos chama para podermos, vamos entregar. E Pedro diz que não fiqueis inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus com oração e súplica, e o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, suprirá cada uma das nossas necessidades. Aleluia! Então entregue as suas feridas. Talvez a nossa política também está muito ferida, né? Hoje você fica difícil de poder, quando fala presidente, tem que te perguntar, qual presidente? Mas como qual presidente? O presidente devia ser um. Então você tem que andar a justificar o presidente tal e o presidente tal. Nem quero, nunca não estou me metendo aí.
Mas estou a dizer que a política também acaba ficando ferida. Mas nosso Deus, Ele pode sarar também a nossa terra. Diz lá em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, diz que eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Que Deus sare a terra que se encontra ferida, para que nos possa restaurar o que ficou moribundo. Ele, para isto, Ele veio. Tome vantagem, procure tirar esta vantagem. Isto se encontra na morte de Jesus Cristo. Aleluia! Então, amado irmão, Ele morreu para benefício individual, como também para o benefício familiar. Às vezes as enfermidades familiares, alguém dizia, toda família tem um sofrimento. Há um sofrimento sempre na família. Você às vezes encontra uma família, ou porque não tem filho, é um sofrimento. Deus cura essa enfermidade. Outra família está incompleta. Não está o pai e não está a mãe, em dificuldade. Outras famílias tiveram que casar, um viúvo e uma viúva. Encontra-se numa família complexa. É muito difícil de gerir uma família complexa. Estou falando onde há marido e mulher, enteado e enteada, depois existem netos de um lado e do outro lado, esses netos não se entendem com o avô. Ei, é uma dor na família. Que Deus cure toda esta enfermidade familiar. Existem igrejas enfermas também. Tudo bonito de gravata, mas vamos já fazer a autópsia da igreja, ela se encontra enferma. Em Apocalipse diz, olha, eu aprecio muito o teu andar, mas olha lá e reconheça lá aonde é que você caiu. Pratica as primeiras obras, porque se não se arrepender, eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. Aleluia! Então que nesta manhã você também, que a nossa igreja pare para poder fazer reflexão e poder clamar pela cura das enfermidades que enfermam a nossa congregação. Ninguém me disse nada. Deve ser que a Suma Shield deve ser uma igreja muito santa, não tem ferida, não tem problemas. Isso deve ser lá na Texilon. Aqui está tudo em paz, não há fofoca, não há intriga. Então se estariam de parabéns, vocês estão de parabéns. Suma Shield, olha, que é isso? Mas, aleluia! Mas se existe, Ele tomou sobre si esta enfermidade. Vamos entregá-lo para que Ele possa sarar. Tenho limitante do tempo. O protocolo me disse, por favor, até 8h30, eu já estou quase a transgredir. Então? Vamos nos colocar em pé. Para podermos orar ao Senhor, para podermos absorver todo o benefício que Jesus trouxe pela sua morte. Lança fora a iniquidade, lança fora a transgressão, vem depositar aos pés de Jesus.